Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido você a ficar comigo para mais um episódio incrível. Hoje nós vamos falar do quadro Grandes Mulheres, Grandes Inspirações. A minha convidada, ela é muito afetiva, eu já falo de cara, ela é linda e ela faz um trabalho incrível. E eu quero que todas as mães que estão nos assistindo prestem bem atenção o quanto vai mudar a sua vida e a vida do seu filho hoje esse podcast, tá bom? O nome dela é Maitê Canteras, ela é educadora, consultora educacional, criadora do método Leitura Afetiva Guiada, Mães Alfa. Eu tô louca para conhecer o que é Mãe Alfa, tá bom? Quem quiser me seguir, me acompanhar no Instagram, meu arroba é da Dor para a Cor. Não esqueça de notificar o sininho no YouTube para os episódios novos. Deixe seu comentário e compartilha com quem você ama e vem comigo para esse novo episódio. Bem-vinda, Maitê, tudo Obrigada, bem? Renata, tudo bem, e você? Tudo ótimo, uma honra tê-la aqui no podcast da Dor para a Cor. Um trabalho incrível, estou encantada com você, com o seu trabalho, com o seu olho, que é a coisa mais linda, o olhar, você tem uma luz no olhar, já te falaram isso? Já. Você passa uma energia tão boa, uma luz. Que bom ter um ser humano que acredita no trabalho que você faz, tá? E eu quero começar entendendo quem é a Maitê. Vamos lá. Isso que você falou do olho, eu vi de professores. É que incrível. eu acabo passando a paixão daquilo que eu faço. Quem é a Maitê? A Maitê fez exatas, química. Uau, já é um desafio, hein? É um grande desafio, porque a razão era tudo. Só que eu sempre gostei de entender o porquê as coisas aconteciam e acontecem. Então, lógico, tem um espaço grande da minha formação e eu não me satisfazia com reprodução, com só decorar. Eu queria saber mais. Uhum. E um dos motivos de eu ir para exatas, porque eu queria entender o que estava por trás. E aí aquilo, né? A gente tem referências de professores. Uhum. Se eu perguntar para qualquer um hoje, o que você lembra de algum professor? Nós vamos lembrar de afeto ou não afeto, mas nunca de um conteúdo pontual. Nossa, é verdade. E isso me fez seguir a química por conta de uma professora, Lucia, italiana, que ela transmitia aquilo com tanto amor que eu segui. E Que meu pai lindo. também era químico, talvez tenha aí um percurso, Sim. né? O afetivo. Só que o que aconteceu? Eu fiquei na faculdade dando aula para a escola técnica. Tá, E aí eu fui para a multinacional. olha. Quando eu fui para a multinacional, me vi com máquinas, com relatórios, eu falei, gente, aqui eu não falo com ninguém, não tem alma, não é isso que eu quero. Aí eu fui para a sala de aula. Então, eu saí da multinacional, de um trabalho mais técnico, vamos falar assim, para um trabalho mais humano, com alma. Com prazer, E né? com prazer. Então, foi essa minha trajetória aí dentro da escola. E foi muito interessante o porquê eu acabei caindo em formação de professores, em consultoria. É aquilo, no início da carreira a gente tem, todo mundo tem um narizinho um pouco, né, empinado. Verdade. Isso é idade, é normal, a gente passa por várias fases. E eu lembro que uma diretora não quis me dar a terceira série do ensino médio, que é onde você fala, nossa, é a maior responsabilidade, eu tenho que colocá-lo no vestibular. E eu fui questioná-la. Eu falei, o que está me faltando para eu não poder dar aula para a terceira série? Ela falou, nada, não está te faltando nada. Você tem a parte técnica que eu preciso, você tem o domínio de sala, mas você tem uma coisa a mais que eu preciso você na primeira série. Eu falei, e o quê? A formação dos adolescentes. E isso nem todo professor tem esse movimento, tem esse olhar. Olha. Na terceira série, você vai dar braçada, mas eu preciso de um professor que olhe ele para formá-lo, ter um olhar mais holístico.
Eu olhei para ela, naquele momento não entendi nada, saí de lá decepcionada. Imagino. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo e essa fala foi o que me fez caminhar para uma consultoria pedagógica, para a formação de professores, formação de gestão e também, no paralelo, eu comecei a trabalhar com material didático, com leitura crítica, material didático, então aí eu fui dando braçada. Eu estou conversando com você, te olhando, nos bastidores conversamos, né, sobre leitura. Tem que ser cultural. Sim. Né? Eu cresci no meio da leitura, não tenho, tá, o hábito. Estou adquirindo o hábito de ler. Eu acho que é um exercício diário também, que a gente acaba criando. Eu tenho a força da vontade de ler. Mas eu tive uma referência muito grande da leitura, que é o meu pai, inclusive o podcast em homenagem a ele, né? E eu lembro do meu pai, às vezes eu chegava, Maitê, para almoçar com ele estava com 3 livros, assuntos distintos e até os idiomas extintos. Um era francês, o outro era inglês e um português. Eu falava, pai, como que você consegue fazer a gestão na sua cabeça de tantos assuntos ao mesmo tempo? E memórias afetivas, eu fico emocionada, porque eu estou com alguns livros hoje do meu pai. Meu pai tinha um hábito de grifar com a lapiseira 0.5. Lembra da grafite 0.5? E eu tô com esses livros e eu presto atenção em tudo que ele grifou. Eu não apaguei, tá lá, sabe? E cada linha que ele grifou é como se eu estivesse agora, nesse momento, sentada com ele, vendo ele grifar. E ele contando a história do que ele ele contando. tá lendo. Então, assim, a leitura, eu sei o valor afetivo. Ele é importante para o ser humano, né? Para a evolução do ser humano, conhecimentos, estudos, né? Você ter uma vida profissional é importante, a leitura, a acadêmica, né? É importante. Mas eu admiro pessoas que gostam de ler, tá? Que têm esse hábito. O próprio Rodrigo. Sim. Ele tem esse hábito, né? E eu quero entender, Maitê, o que como que você criou, quando que deu esse insight seu de criar esse método da leitura afetiva guiada? O que é isso? Tá. Que envolve mães alfa. Então eu vou fazer um percurso, Renata, que me deixou muito estarrecida. E aí veio a importância da leitura. Há uns 11 anos, 12 anos, eu fui fazer uma formação de professores numa escola pública a 4 horas de São Paulo. Tá? Só isso tá bom de Eu tô aqui. Aí nós estávamos trabalhando vários gêneros e estratégias de sala de aula, como elas poderiam estar trabalhando com alunos de 4º e 5º ano. Quando, de repente, no final, acho que nos 15 últimos minutos, uma coordenadora virou para mim e fez assim: olha, tudo isso que você está falando é lindo, lá para a cidade de São Paulo. Né? Uhum. Como assim? Mas aqui, eles lendo o número do ônibus, sabendo ler o nome deles e assinar, está de bom tamanho. Já é o suficiente. Meu Deus, limitados. Não, o chão parece que criou uma cratera e eu afundei. Eu lembro que minha pergunta foi assim: você faz o que na escola? Eu sou coordenadora. Eu só fiz isso, eu acho que você precisa rever. Vou começar por você. E fui embora, né? Nisso, várias professoras vieram atrás de mim, pedindo desculpas da colega e queriam que eu tivesse lá mais vezes para estar ajudando. Então, isso me tocou muito. Imagino. Porque não é isso que a gente quer. Se a gente pegar a estatística hoje, a gente tem 27% de leitores. Nossa. Dados recentes. E a gente tem, nesse trimestre, parece que 7, 8% conseguiram ler um livro inteiro. Olha, Maitê, desculpa te cortar, mas eu tenho essa dificuldade. Mas vamos lá. Num sentido de que eu não consigo me concentrar muito na leitura. Então, o porquê veio isso, né? A gente tem algumas referências lá atrás, é o que a gente estava conversando. Eu odiava
as leituras da escola. Sim. Por quê? Porque não me motivava, não via uma intenção pedagógica. Era o método, né, que era complicado. Eu não vou dizer o método, Renata, porque eu diria abordagem. Da pessoa, do professor. Do professor. Como eu vou abordar isso? Então, existem, hoje elas são melhores, as leituras para vestibular, elas são precisas, mas como eu motivo o meu aluno? Como eu faço essa abordagem? Porque eu tenho alunos que têm o hábito de ler, que são poucos, e tem alunos que não têm. Então, eu preciso ter uma intencionalidade. Sim. Se eu não desperto isso, o aluno não vai ler. Ele Cada vai aluno- no resumo. E cada aluno é único, tem um jeito, E né? cada um tem sua forma. Então, não adianta eu ir na escola e o professor falar assim para ele: grife a frase toda. A frase toda é para o professor, para você é um, para mim é outro. É. Então, qual a intencionalidade estar por trás disso para o aluno poder se sentir motivado? Então, eu digo assim: você primeiro precisa falar quem é o autor. Por que ele escreveu aquela obra? Por que ele precisa daquela obra? É aquela obra, qual contexto está hoje dentro do cotidiano? Eu Olha, que consigo ver legal isso? Por quê? Porque você começa a trazer o aluno para você. Isso é escola. Mas em casa? Em casa eu tenho também que ter esse hábito. E a gente Sim. sabe que hoje o papel, eu gosto do papel, do Eu cheiro, também. ele está sendo substituído pela tela, pela rolagem. Então, esse aluno tem uma dispersão grande, esse aluno não consegue focar numa leitura, porque está lá, está rolando. Não é a mesma coisa, né? Eu não sei essa geração, sabe, que já nasceu, o Maitê. Há uma diferença nessa geração que já nasceu com a tecnologia, que eu vou perguntar pra você. Mas assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que até cardápio de restaurante eu preciso ter o físico. Esse negócio de QR Code, ver pelo... Eu não consigo. Não, eu tenho que pegar o cardápio, sabe? O livro, eu tenho que pegar o livro, abrir o cheiro do livro. Se você pegar essa geração, eles são diferentes? São. Mas a gente tem que preparar para o mundo. E eles não estão preparados. Não vou demonizar tela, não é isso. Eu tenho neto, tenho filhos. Às vezes os netos pedem, mas assim, são momentos raros. Limitar, né? E limitar. Quando ele está na tela, ele não tem foco. A mente dele está cheia de informações, mas são informações rasa, não transforma em conhecimento. E a luz da tela faz o quê? Com que ele vicia. Outra coisa, o algoritmo é esperto, ele sabe o que a gente procura. Exato. Então, o tempo todo, ele está lá com o algoritmo está alimentando o que ele quer. E ele acaba tendo uma desregulação emocional, Renata. Nossa. Não tem aumento de vocabulário, ele não consegue colocar suas emoções, ele não tem uma autorregulação, tanto que não tem, que quando você tira a tela de uma criança, ele... Nossa, fica nervoso. Por quê? Porque não tem autorregulação e a tela faz isso. No Mães Alfa, uma mãe me procurou e aí ela comentou, olha, minha filha fica em torno de 4, 5 horas na tela. Direto? Direto, tem 6 anos. Meu Deus. Não adianta você tirar de uma vez. É um vício, É um né? vício. Então, tem que ir aos poucos. Aonde ela fica vendo tela? Ah, ela tem um tapetinho, fica sentada vendo tela. Vamos colocar livros, jogos, porque não adianta só tirar a tela. Eu tiro a tela e coloco o quê? Tem que substituir algo, Eu tenho que substituir, porque ele vai ter esse vazio da tela. E aí, aos poucos, isso demorou uns 2 meses, ela começou a mexer nos livros. Então, agora é momento de você tirar a tela meia hora. É gradativo, né? O processo. É um vício, né? É o vício. Todo vício tem que ser desmamado, vamos falar assim, e gradativo. assim, é um vício também nosso, familiar. É prático, é mais, assim, fica numa zona de conforto. Fica. E se na hora do
jantar, o almoço, o café, todo mundo está com o celular, como eu vou pedir para ele parar de ver o celular? Ou como eu vou regular isso com ele? As referências, né? Então, eles têm as referências, como fala, a imitação neural. A criança não é alfabetizada primeiro. A criança, se a gente reparar, você é mãe, você vai lembrar, eles seguem a gente com o olhar. É verdade. Então, ele está o quê? Te imitando. Observando Ele está tudo, te né? observando. Olha. Ele não vai querer saber como você vai ensiná-lo a alfabetizar. Se a gente vê aí nas redes sociais vários movimentos do filho imitando a mãe, que joga o cigarro na rua, ou que está dirigindo e xinga o outro, o filho faz a mesma coisa. Por quê? É uma imitação neural. Ele está lá. Imitação neural, muito interessante Então, isso. se você não é a referência dele, ele vai te imitar. É, exatamente. Se você está nervosa, pode perceber, ele fica nervoso. Ele entende teu tom de voz, ele entende teu olhar, ele entende teu gesto. Então, a criança já começa a ser, eu vou pôr assim porque veio agora, tá? Alfabetizada nesse contexto de mundo, né, entre aspas, com a referência. E quem é a referência? É a mãe. É. Eu outro dia li algo, Maitê, que me chamou a atenção, que eu acho que você pode até confirmar para mim, sobre linguagem positiva ou referência positiva. Uma mãe que fala assim, você pode ser melhor. Não, você é bom. Em vez de falar pode, é colocar no presente. Você é bom, você consegue. Ah, você pode conseguir. Não, você vai. Então, assim, O reforço positivo. reforço positivo. O reforço Isso. positivo. Achei super interessante, porque muitas pessoas hoje têm traumas, baixa autoestima, porque não houve reforço positivo Sim. na infância, que é o período mais importante. É onde assimila tudo. Onde assimila. É a formação, é o que você falou. Então, essa referência também é importante do reforço positivo, né? A leitura afetiva, como que funciona o método, assim? A criança, a mãe cria esse hábito, linguagem positivas da leitura. Então, há um afeto, né? É um momento, né? O afeto, e eu coloco esse afeto como presença. A presença maternal tem que ser maternal ou pode ser de algum adulto? Pode ser de um adulto. Tá. Porque hoje a gente não, né? Nem sempre ele está com a mãe, nem sempre ele está com o pai, ele pode estar com a avó, mas ele tem que ter uma referência de um adulto equilibrado e estruturante, porque senão ele vai ter a referência no celular. Nossa. A referência dele está lá. Parei para pensar agora que você falou. Você É sabe que o meu irmão cresceu com uma colaboradora em casa, que ela era da Bahia. Interessante isso. E ele cresceu falando sotaque baiano, porque é o que ele tinha. É o que ele tinha, é o contato direto. Olha como faz total sentido. E mães alfa, o que é mães alfa? Então vamos lá. O que é mães alfa? Você estava falando bastante, o que é ser protagonista, né, dessa mãe alfa. Né? Se a gente pegar o protagonista, ele está à frente, ele vai, ele tem atitude, ele acaba tendo proatividade, mas vai além disso. É a palavra que eu coloquei, é presença. Por quê? Essa vida que a gente leva hoje, você e eu, ela é louca. É. A gente está aqui, mas já sabe o que vai fazer e quer queira, quer não, algum pensamento fora daqui aparece na cabeça da gente, mas a gente já aprendeu a regular isso. Tá. A gente já aprendeu a ter o foco. A criança ainda não. Então, a mãe alfa, ela não tem que se sentir culpada porque ela é uma CEO ou é uma professora, dá aula o dia todo, uma médica, não importa. Ela tem que ter presença. Ela tem que ter momentos focados no filho. Com qualidade, né? Com qualidade. Não adianta 24 horas. É isso que eu penso. É a qualidade que faz a diferença. Quando meus netos, né, nasceram... fala um pouquinho. Eu falava para eles, não é tempo, é qualidade do tempo. E é muito interessante porque em casa tem bastante livros, eu deixo espalhado propositalmente.
E não adianta, né? O que eu te falei, filho de professor é diferente. É diferente. Eu digo pelo meu pai e minha tia, eu falei para você. É diferente. Então, na casa deles também tem bastante livros. Eles usam muito pouco a telas. Que bom. Uma hora ou outra eu quero ver um filme, um de 6 anos ou de 4 anos, tudo bem, sem problema. Ah, deixa eu ver uma foto, sem problema. Mas é interessante, a menina que tem 4 anos, ela tem uma paixão pelos livros dela. Me empresta o livro? Vovó, quando você vai devolver, você vai tomar cuidado? Mas o porquê? A imitação, ela viu isso. Meu Desde pai era assim. pequena. Meu pai colocava todos os nomes dele no livro, ele escrevia. Esse livro pertence a Antônio Alberto, ele colocava a data que ele comprou. É incrível A isso. data que comprou Que e comprou. eu coloco a data que eu li. Isso. E aí ela, você vai tomar cuidado? Tá bom, eu te empresto, quando você voltar aqui eu quero ele. Tá bom? Olha, Então se 4 eu vou voltar anos. um dia, no dia seguinte ou daqui 2 dias, que é outra coisa, eu tenho que cumprir o que eu prometi. Eu levo. Exato. E para quem tem esse hábito, esse afeto, e a pessoa não devolve, é uma tortura, não é? Não, e aí uma criança, ela perde a confiança em você. Perde a confiança, exatamente. E o outro mais velho, eu tô lendo um livro do Dee Brown que ele fala dos indígenas, né? E é muito interessante, que é tudo diferente do que a gente aprendeu na escola, o que eles sofreram. E eu deixei de propósito. Vovó, ele tá falando de índio? Eu falei, tá. Me conta a história. Então agora eu sou obrigada a ler todos os dias esse livro, porque quando ele vai eu tenho que estar num capítulo Você tem que diferente. Então isso é gostoso. Você desperta isso, Acaba né? despertando. E toda vez que eles vão dormir, eu digo que o cantinho da leitura deles é na hora de dormir. Que legal. Aí os pais leem com eles. Então, se você me perguntar, existe 24 horas? Não existe, é impossível. Mas um café da manhã, todo mundo, um olho no olho. Um almoço não é possível, um jantar não é possível, mas na hora de dormir. Mas aí tem que ser a família toda. Então, é tão bonito isso que você está falando, porque eu entendi aqui que a leitura nasce no afeto. Ela vem do afeto. Ela vem do afeto. Ou seja, a criança às vezes já tem isso na essência dela, Tem. mas está guardadinha, está recolhida, não foi assim estimulada. Por isso da imitação. Você entendeu? E aí, agora, isso você me falando, esse momento de qualidade, de afeto, é o que as crianças estão precisando. E aí você está fazendo a construção de um adulto seguro, de um adulto que vai ter provavelmente um lado profissional bem destacado, porque ele vai gostar de estudar. Ele vai gostar de estudar. E ele não vai dar problemas na hora que tiver a literatura que é necessário da escola. Aí muitos perguntam, Renata, mas a escola não é obrigada? A escola faz a parte dela. Uhum. Mas você tem a sua parte em Mas casa. não vai ser a escola que vai fazer isso, A né? formação é nossa. A lição de casa vem de casa, né? Então, quando você fala do afeto, é o afeto, é ele ver você inteira com ele. Então, mas eu não gosto de ler. Tá bom, pega um livro, uma linha, leia com ele, pergunta o que ele entendeu. Porque o que a gente tem hoje, a maioria dos alunos, eles interpretam aquilo que está no papel. Exatamente. E se você fizer questão, uma questão, que a resposta está lá embaixo, ele se perde, porque você tem que ir gradativo conforme a leitura. Não adianta você chegar lá no final. Então, a gente tem que isso também é terrível, não sabe ler. Não sabe ler. Não sabe ler. É incrível. E agora com essa linguagem mais prática de WhatsApp, a gente esquece realmente como ler e como escrever. E como escrever. Então, ele não consegue pegar o que ele está lendo, e aí os maiores, e colocar dentro do cotidiano. Não faz a inferência dele. Não fala, não dá a opinião dele. A opinião é o que está no livro. Isso não é opinião. Não. Então, essas habilidades a escola consegue trabalhar
se eu tenho uma formação Boa, sólida. né? Sólida. Tem escolas que fazem isso bem feito? Tem. Mas é aquilo que eu falei, tem que ter uma intencionalidade. Eu acho. É incrível, né, esse nosso bate-papo, porque eu tô voltando ao tempo, memórias afetivas. Sim. É tão gostoso. Eu, como eu te falei, não sou da leitura, tô criando esse hábito. Então, às vezes, eu tava na casa do meu pai e a biblioteca dele é incrível, sabe? Vários assuntos, né? E às vezes eu ficava lendo o título dos livros e ele sentado no sofá só me observando. Aí eu sentava no sofá e ele falava assim: vem cá, qual que te interessou? Porque ele queria que eu me interessasse. Aí eu falava: eu gostei do de fotografia. Óbvio, né? Porque o do direito não. Aí ele assim, então pega o livro. E a gente sentava, tanto que quando ele ia, Maite, eu conheço todas, praticamente, livrarias do centro da cidade. É Da muito Martins gostoso. Fontes. Tinha uma, na 7 de abril, numa galeria, que eu ficava só observando o Sei. meu pai, uma bem no fundo, assim. Acho que hoje não tá mais física. E meu pai falava: você gostou de algum livro? Não, pai, não gostei. Mas ele falou: mas eu vou levar para você, porque eu sei que você vai gostar. Ele comprou um livro de fotografia, e é esse livro que eu comecei a estudar agora. Então, ele já era visionário. Ele tinha Visionário. ele tinha isso que você tem. Eu vou estimular. Como que eu vou estimular? Perguntando, observando, vou dar de presente, entendeu? Então, é o estímulo. E isso não acontece de um dia para o outro, Não, né, é uma Renata? É uma construção. construção. É uma construção. Não dá para desistir, né? Não. E assim, é difícil? É. Porque mesmo tendo mães leitoras, a minha reflexão para vocês, né, fica aí para vocês refletirem será que eu estou olhando para o meu filho com a mesma paixão que eu olho e leio? Ai, que lindo isso. E eles percebem. É. Porque a gente fala, é o meu momento, né? É o meu momento. Mas ele está lá observando. Será Sim. que eles veem vocês olhando com paixão para o livro e é o mesmo para eles? Eu tô criando um hábito da leitura, como eu te falei, e sabe como eu consegui entender, como eu consigo ler? Eu não posso ler muitas páginas. Eu faço assim, eu leio uma página por dia, no máximo 2, e o que me chamou a atenção, fez sentido para mim, eu grifo com marca-texto. Então, e anoto. Eu tenho um caderno de anotações de tudo que eu achei interessante. E isso está me ajudando a criar o hábito de ler, porque eu falava assim, bom, ler é você parar e ficar full time lendo ali, né? Não! Não. É você pegar o livro, ler, mas assim, entender, né? Você está entendendo. E eu falo, bom, agora deu, que é muita informação para minha cabeça. Aí eu grifo. E eu tenho prazer em ler agora, coisa que eu não tinha, porque Por quê? eu criei um método. Porque você criou o seu método, você automotivou, se automotivou, Sim. já tem uma maturidade, já tem uma autorregulação, por quê? Eu sei que eu não vou ler tudo, que é aquilo, a gente consegue segurar isso. A criança não. Você consegue interagir e ver a emoção que o livro está passando. Eu leio uma página, eu anoto, eu senti isso, e a leitura vai fazendo isso, amadurecendo a criança também nessa autorregulação. Sim. Quando ele está lendo uma história, ele vai entender o que é raiva, o que é tristeza. E hoje não. Essa semana eu li uma coisa muito interessante. Se a gente pegar a história dos 3 porquinhos, parece uma história boba, né? Então, só do de desenho. Aí eu, 3 porquinhos, só o desenho dos porquinhos. É o que eu tenho em mente. Você pode pôr o desenho, aí pega o livro. O contexto, né? O contexto. Porque aqui a imagem já está pronta. Ele está vendo só. Ele não está imaginando nada. Então, ele só está absorvendo o que a imagem já está apresentando. A hora que ele lê, ele pode associar a imagem que ele viu com as palavras do livro e aumentar o vocabulário dele. Sim, sim. Ou ele não viu, ele vai ler e depois ele pode ver o filme. Eu não estou dizendo que é proibido assistir filme, mas o livro acaba enriquecendo mais.
Mas o que tem aí? Ele tem um porquinho que fez uma casa de palha, né? O outro de madeira e o outro toda sedimentada. O lobo mau faz o quê? Acaba com as duas. Então, eu estou trabalhando o aluno enxergar, a criança enxergar lá na frente. Eu tenho que ter o quê? Atitude, saber o que está lá na frente. Quais são os problemas que podem aparecer e como eu vou me desviar desse problema. Isso é legal, né? Não vai só, vai muito além do desenho, vai muito né? além da história. É. Tá vendo? Olha, se eu fico pensando na superficialidade, né, fico acomodado, Sim. eu faço a primeira casa. O outro elabora um pouco. Mas para eu chegar nesse ponto, eu tenho que ter outros conteúdos, conseguir elaborar outras coisas. Então, fazer essas inferências é muito interessante com a criança. E a criança, ela consegue. Ela vai criando. Mas eu tenho que estar sempre estimulando. Maite, eu quero saber agora sobre humanidade, mais leitura e tecnologia. Como que é essa coisa do humano com a leitura e a tecnologia hoje? Vamos lá. Não adianta a gente ficar contra a inteligência artificial. Ela Não, pelo contrário. Aí, a gente tem que... Com força total, Força né? total, trabalhar, entender. Mas eu tenho por trás um humano. Sim. Que é justamente onde vai fazer a diferença. Uhum. Então, quando eu leio, eu estou aumentando o vocabulário. Não adianta ele não ter vocabulário e tentar entrar no ChatGPT, numa inteligência artificial. Não vai fluir. É porque vai pensar por ele, né? Vai pensar por ele e pensa raso. E eu não consigo até ter um diálogo com a máquina. Ah, mas é você que está alimentando isso. Sim, sou eu. Mas eu tenho que estar à frente e não ela me substituir. Outra coisa, a máquina é uma máquina. Ela não tem afeto, ela não tem empatia, ela não olha, não tem olho no olho. Nossa, é um robô, né? É um robô. Ela está aí, mas eu tenho que ter agora essas competências, essas habilidades para trabalhar junto com a máquina. O que eu vejo, Renata, é que em algumas situações, como a gente já tem em alguns pontos da medicina, a inteligência artificial está mais, vamos falar assim, avançada. Ela ajuda, ela tem um lado bom, né, como tudo, mas tem que ter esse equilíbrio que você fala. Mas o médico lá precisa estar olho a olho. E isso foi o que se perdeu com o tempo, em qualquer profissão. Nossa, tudo, isso que eu ia falar. Qualquer profissão. Tudo, não tem mais olho no olho. Então, essa afetividade, quando você fala do ler, ela está interligada. É verdade. Quando eu estou lendo, eu estou mostrando o meu afeto. Sim. Eu estou guiando. Eu estou compartilhando as minhas emoções. Sim. E eu estou fazendo um ser humano na sua totalidade, onde ele vai se colocar no lugar do outro. Sim, está construindo um ser humano, né? E aí ele pode trabalhar com a máquina, que ele vai trabalhar. Mas vai trabalhar com sentido, como humano, e não como uma máquina. Certo. Então eu vejo isso, não dá para a gente falar, descarta. Não, não descarta, porque daqui 5 anos nós vamos estar muito mais na frente. Uma coisa que você me pegou bastante foi essa história. O filho, ele não precisa de um tutor, né, para ler, sim um vínculo. Então, às vezes as pessoas falam de um tutor. Vamos até chamar de tutor, Renata. Que tá na moda hoje também, né? Tem tanta coisa. Né? Mas esse tutor tem que ter um vínculo. Não pode ser um robô. Não pode ser uma coisa mecânica. Porque você falando agora da inteligência artificial, me veio isso. Isso. Tipo, o vínculo, mas esse vínculo tem um afeto? Vai fazer esse trabalho? Se não tiver essa presença real, né, que é o afeto, é eu estar lá, não adianta. Não. Não adianta, eu tô com uma pessoa robô. Né? Então, é a presença. Ah, quer pôr um tutor? Que a gente até tem famílias que acabam tendo pedagogos em casa ou um professor que acaba ajudando, sem problemas.
mas também não esqueça que ele pode ser a referência do seu filho. Sim, E aí não pode exatamente. reclamar. Aí vai acabar absorvendo todas, né, as referências Então, boas e não. se eu tenho uma pessoa, tenha uma escolha que esteja de acordo com os seus valores, aquilo que você acredita. Porque se eu tenho uma pessoa que faz o meu papel, é o que você falou do seu irmão. Ele vai criar valores e vai representar essa pessoa. O meu irmão, Maitê, ele teve meu pai também como referência e ele gosta. Já foi, porque ele viveu mais tempo com meu pai. Meus pais são separados. Então, meu irmão mais velho acabou absorvendo essa coisa de literatura. E era o meu irmão, que eu detestava fazer lição de casa, detestava ler. O meu irmão, com 8 anos, sentava comigo para fazer a lição de casa. Era ele que tomava a lição de casa. Você é o mais velho ou ele? Ele é mais velho. Tá. Eu tinha 4 anos, ele tinha 8 para 9. Eu chegava da escola, que eu estudava período integral. Nessa época, minha mãe se separou, trabalhava o dia inteiro. Ele me buscava na escola. Ele era teu tutor. Ele era meu tutor. E fazia a lição de casa comigo. Eu tenho a memória afetiva do meu irmão sentado. Eu dispersa, super dispersa. Queria tudo, menos fazer aquela lição. Tudo me dispersava. Eu via uma tesoura na mesa. Ai, vamos cortar isso? Não, meu irmão que me ensinou a escrever, a caligrafia mesmo, sabe? Então eu tenho essa memória afetiva. Você vê, não foi minha mãe, foi o meu irmão que me ensinou Foi teu tutor. a fazer a lição Afetiva, de casa, o a responsabilidade, isso, a responsabilidade de aprender, entendeu? Com 8 anos para 9. É muito legal. E assim, eu quero entender, Maitê, como que inicia esse trabalho de você com essas mães que te procuram, que estão nessa fase de eu gostaria, eu quero que você me oriente em relação a isso. Como funciona o seu trabalho, a Maitê, como a consultora educacional? Então, eu achei incrível. Trabalho, como a gente já faz, né? Já tive 3 grupos das mães que eu comecei do zero. Então, em um ano, 3 grupos é ótimo. É verdade. Existe a consultoria individual, que aí eu vou estar trabalhando, mentorando essa mãe, entender toda a dinâmica da casa, do filho. Amanhã tem uma reunião com a dinâmica da casa, do filho e traçar um plano para ela. Mas eu não ponho o meu desejo. É em cima do que as necessidades da mãe. Da necessidade da mãe Tá. e da realidade da criança. Como a gente conversou lá. Se a criança tem TDAH, eu tenho que entender esse movimento para poder começar a levar leitura para ela. Isso é ótimo, não é obrigação e agora você vai ler. Não, vamos ver o que ela gosta, o que ela não gosta. Como uma mãe há 4 meses atrás, foi muito interessante. A menina tem DH, tem TEA e tem TOD. Nossa. Mas assim, ela vai muito bem na escola. Muito bem. Tá. Ela gosta de ler? Não. Mas ela lê a Bíblia. Olha, então que é ela difícil, gosta gente. De ler. E é difícil. É muito difícil interpretar, entender. E a mãe falou, ela interpreta melhor do que eu. Então nós vamos começar por onde? Pela Bíblia, que é o que ela gosta. Que é o que ela gosta. E trazer alguns livros relacionados que fazem conexões com a Bíblia para incentivar outras leituras. Ela gosta de ler, só que não é o que eu quero, não é o que você quer, nem o que a mãe quer. Você tem que saber identificar o tipo de leitura. O tipo de leitura. Então tem essa mentoria individual. E tem o grupo que a gente acaba trabalhando com lições. São 30 lições que eu disparo no grupo, uma por dia. Não dou as 30 de uma vez. Ah, tá. Também analiso o grupo e aí uma por dia a mãe vai fazendo. Essas tarefas não são mais do que 15 minutos, Renata. Que é o tempo suficiente, você acha? Que é o tempo suficiente para começar a criar o hábito, para começar a criar a conexão. Ah, mas não deu certo a primeira. Tudo bem, nós vamos repetir. Não é para dar certo logo na primeira, mas a gente vai tentando. E aí eu tenho 2 reuniões individuais com cada mãe do grupo
e 6 reuniões com todo o grupo, para a gente ir ajustando essas atividades e o que interessa para cada um também. Então, existe os dois, vamos falar, dois caminhos, ou individual, mentoria individual, ou uma mentoria em grupo. Legal, isso é muito E legal. aí a gente também vai ajustando esse em grupo, porque Eu tô pensando aqui, eu acabo desenhando, né? Assim, as mães que chegam até você, Maitê, primeiro é sobre elas, né? De repente, a maternidade não tá muito alinhada, é algo que ela tem dificuldade, óbvio, né? Que ela vai procurar. É o que você falou, às vezes é uma mãe corrida que não tem tempo, mas ela quer ter um tempo de qualidade com o filho, esse momento de fazer a lição, o afeto, o né? afeto. Eu fico, você estava falando agora, eu fiquei pensando, mas essa mãe que procura Maitê, antes do filho tem a mãe, que talvez Então, não tenha esse hábito, não teve também, né, a gente esse tem os dois momento. pontos, Renata. A mãe que tem um hábito, mas não tem tempo, e a mãe que não tem um hábito. E o que eu tenho que limpar da mente dessa mãe? Não tem culpa. É, eu acho que tem que sair dessa culpa. A maternidade tem uma coisa de carregar culpas que não Não existem, né? existe. E tem assim, né, que eu É ouço uma muito: cobrança excessiva, "Ah, gente. mas meu filho não veio com manual". E eu lembro do Dr. Becker, pediatra. Ele não tem manual, mas ele tem olho no olho. Você É. entende o que ele está falando no olho, no olhar. Então, essa mãe vem com muita culpa. Por isso que eu digo, 10 minutos, 15 minutos, pode. Café da manhã, na hora que vai dormir. Hoje não deu. Tudo bem, hoje não deu. Amanhã vai dar. Uhum. Porque a gente está numa vida, o que a gente estava falando, É, uma é uma cobrança, né? cobrança direta. Uma pressão, né? A Que é, pressão da sociedade, eu tenho que ser uma excelente profissional, eu me eu cobrei tenho que muito ser já. uma excelente mãe. Para de equilibrar tantos Eu falo pratinhos. muito isso na minha mentoria Grandes Mulheres, Grandes Inspirações. Eu recebo mulheres que falam, eu me cobro muito, mas por quê? Eu também me cobrava muito. Ainda estou no processo de me cobrar menos, mas eu não sou obrigada a dar tudo certo no dia. Quem E tá tudo falou? bem se não der. Isso não vai diminuir você, mas a gente se diminui, a gente se sente fracassada. Mas a nossa Mas é a educação é a mente, mente e a nossa educação que nós somos criadas para dar conta de para dar tudo. conta de tudo e sem perda. É. E aí, quando eu trago a leitura, o aluno, né? A criança vai ver, e com a mãe, você falou, começa com a mãe, vai ver que eu não tenho que dar conta de tudo. A própria leitura vai abrindo esse campo. Sim, Eu não tenho que dar conta de tudo. Eu posso errar. Por quê? Porque eu só errei porque eu tentei. porque se você não tentar, você não Se eu não sabe. tentar, eu não sei se eu vou É, errar ou não. Tem coisas que eu não consigo errar, ok, mas tem coisas que eu posso mudar o caminho, ir sim, para o outro atalho. sim, Então, a primeira coisa com a mãe é tirar essa sensação de de culpa, culpa. ela sendo leitora ou não leitora. E aí a gente começa a trabalhar junto com os Recalcular a filhos. rota. Recalcula a rota. Que legal, Maitê, tô encantada. Tô aqui conversando com você. Eu sou mãe, né? E meus filhos são grandes. Eu falhei um pouco nisso, de não incentivá-los à leitura, mas porque eu também não tive, né, esse incentivo. E Normal. ok, tá tudo bem. São Sim. dois homens super bem sucedidos na profissão de cada um, encontraram o método deles de estudo. Um é da área do direito, o outro é da área comercial, então cada um foi Seguir o seguindo. seu caminho. O do direito, eu confesso que às vezes eu olho assim e falo, meu Deus. Parece meu pai. Como as coisas puxam, né? Puxa, é a É a referência. referência. É Você a estava falando, eu referência. acho lindo, porque assim, o Gabriel é o pai dele todinho, assim, sabe? Um pouco meu, um pouco. É uma mistura minha com o pai. O Pedro, que é o mais novo do direito, é o meu pai. Ele conviveu bastante com seu pai? Não, assim, não conviver assim de vê-lo, sabe? Já quando meus filhos nasceram, meu pai já tinha se aposentado, tal. Mas não sei se está no DNA também, mas ele Também. conviveu na referência de ver livros e o Então meu pai conviveu. na leitura, no direito. Então, meu filho. E um dia meu pai, só para a gente fechar aqui, eu vou contar uma história para você do quanto a leitura
E essas referências são importantes, né? Meu pai já estava no final da vida dele e o Pedro entrou na faculdade de Direito. Isso há 6 anos? Há 6 anos. Não, a faculdade tem 5? Sim. 5 anos. E aí o Pedro chegou feliz, meu pai estava tomando café da manhã, eu estava com o meu pai, e eu como fotógrafa, né? Na hora. Eu vou eternizando os momentos, graças a Deus. E aí o Pedro entrou na faculdade, meu pai ficou radiante, que meu pai falou, bom, agora faz sentido os meus livros. Tudo bem que são desatualizados, mas eu já sei, né, quem vai pegar Quem gosto, vai ficar, né? Então meu pai ficou muito radiante. Ao mesmo tempo, ele ficou um pouco triste que ele sabia da situação dele. Ele falou, eu não vou conseguir acompanhar ele nesse processo. Dos meus netos, cada um no seu, né? E um dia o Pedro, a gente estava tomando café, e o escritório que o Pedro fazia estágio na época era ao lado da casa do meu pai. E o Pedro falou, mãe, o vovô tá acordado? Eu falei, tá, por quê? Não fala nada, eu vou fazer uma surpresa para ele. Eu vou imprimir a minha primeira petição, que eu escrevi e ganhei a causa. Eu falei, filho, amplia bem as letras, ou você lê para ele, por causa da situação, né? No sentido assim, ele tá com uma certa dificuldade. E aí ele chegou, do nada, meu pai tomando café, e o Pedro, novinho ainda, chegou e fez assim, vovô, ele tava vestido, né, de camisa, terno e tal, não sei o quê. Aí meu pai, o que você tá fazendo essa hora toda elegante aqui, né? Ele falou, eu vim fazer uma surpresa pro senhor. Eu trouxe pro senhor a minha primeira petição, que eu escrevi e eu ganhei. Aí meu pai pegou e leu, e leu. Eu tenho registrado esse momento. A coisa mais linda foi meu pai ler a petição. Ele finalizou e um de frente para o outro. Meu pai olhou para o Pedro e fez assim, você já leu alguma petição minha? Aí o Pedro, não, vovô, por quê? Você usa a mesma linguagem que eu. Olha. Os mesmos termos em latim. Eu falei, não é possível. Meu pai falou, ele lê, ele escreve que nem eu. Então, olha a referência que ele... Eu sempre falo para meus filhos, vocês têm uma referência incrível de cultura, de honestidade, de profissão, que é o avô de vocês. Então, veio isso. É o que você falou, já está no DNA. Está no DNA e agora eu vi que a referência é... Eu acho que o DNA não tem como fugir, mas a referência é importante. Porque você acaba estimulando e criando um ser humano, né? E você vê por você, Renata, não importa lá atrás, é daqui para frente. Eu arrumei um método, né? Consegui, como você falou, não foi ninguém que Você começou a sua autorregulação e criou seu método, porque daqui para cá você não teve uma ajuda. Não tive. E Maitê, vou te falar, um dos programas que eu gosto de fazer às vezes, quando eu tô sozinha, que eu tô aprendendo também a lidar comigo, na minha solitude, no meu tempo de qualidade, é ir numa livraria. Ficar olhando os livros, sentar, tomar um café. Mas isso que você falou é muito importante. Solidão é diferente de solitude. A minha solitude, isso. Então, a gente tem que se permitir a essa solitude. É um autoconhecimento, para um né? autoconhecimento. Agora, se você tem solidão, aí fica difícil. Fica difícil, porque a solidão é isolamento, eu interpreto isso. Isso é ruim, o ser humano não nasceu para ser isolado, né? A solitude é um momento de qualidade seu. Aquele momento seu, para você respirar, né, se oxigenar e se conhecer. Que bom. Adorei o nosso bate-papo. Por mim, eu ficaria também. horas aqui, tirando várias dúvidas, ouvindo você e esse seu olhar, que é lindo. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez. Para quem quiser conhecer a Maitê, o trabalho da Maitê, mães, tá? Vou deixar o @ da Maitê aqui. Você que está nesse processo de querer ter essa referência com seu filho, estimular ele para essa leitura afetiva, gente. Pensa que é a construção de um ser humano em todos os sentidos, âmbitos da vida. E estou à disposição. Aguardo vocês. Qual que é seu @, Maitê? É @Maitê Canteras. Tudo junto. Tudo junto? Eu vou deixar também, tá? No link aqui do YouTube, tá bom? Pessoal, muito obrigada a você que ficou comigo aqui até o final. Tenho certeza que tocou o coração de alguém que está assistindo aí. Compartilhe esse episódio com quem você ama. Lembrando que o podcast da Dor para a Cor apoia um projeto que é incrível, vou te apresentar, que é o projeto Osvaldo Ornelas. Quem quiser conhecer o trabalho desse projeto, o @ é projeto.osvaldoornelas com 2 L's, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Obrigada.